Bora, fiel, porque tem informações para trazer para vocês importantíssimas no dia de hoje. Dorival Júnior pode cair do cargo de treinador do Corinthians? E a situação do Corinthians no Brasileiro, como que fica? Qual a perspectiva do Corinthians para a melhora? Vou trazer muitas informações para vocês aqui neste vídeo sobre Dorival Júnior e a sequência que o Corinthians tem pela frente no Campeonato Brasileiro. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, vou ser bem realista com vocês porque eu sempre fui bem transparente aqui no canal do Corintianeiro com vocês, tá? Primeiramente, eu nunca fui engenheiro de obra pronta. Você chega lá, olha, o Dorival pode cair ou pode não cair. Aí, de repente, passa 2 dias lá, o Dorival vai e cai. Ah lá, não te falei? Não é assim que eu trabalho. Sempre tive aí a sinceridade e a transparência com vocês para falar realmente o que acontece nos bastidores do Corinthians. E é isso que estou trazendo aqui para vocês. Dorival Júnior não está nem perto de balançar de cair do cargo do Corinthians. Mas corintianeiro, são 11 jogos, uma vitória. Como assim o treinador não está balançando para cair do cargo? Fiel, eu trabalho com informações. Estou trazendo para vocês. Dorival Júnior não cai do cargo do Corinthians, nem contra o Vasco, nem se perder o primeiro jogo da Copa do Brasil. Dorival Júnior cai do cargo do Corinthians se for eliminado da Copa do Brasil. Aí ele cai. Mas a informação que eu tenho para trazer para vocês é que quem pode pedir demissão é o Dorival Júnior, tá? E vou te falar mais. O Dorival Júnior está completamente insatisfeito no Corinthians por tudo que foi. Fiel, eu não estou opinando. Eu acho que ele está insatisfeito, eu acho que ele está assim, eu acho que ele pode pedir demissão. Eu não estou opinando, eu estou informando para vocês informações dos bastidores do Corinthians, informações que vazaram que Dorival Júnior está totalmente insatisfeito no cargo do Corinthians e o próprio treinador pode pedir demissão. O Corinthians não manda ele embora até que o Corinthians aí possa ser eliminado da Copa do Brasil, aí é outra situação. Mas enquanto o Corinthians não for eliminado da Copa do Brasil, porque ainda vai jogar, o Dorival Júnior permanece no cargo do Corinthians, mesmo se perder para o Vasco, tá, fiel? Então, o Dorival está insatisfeito com as contratações que foram pedidas, que foram prometidas para o treinador, que não foi realizada, que inclusive eu trouxe a informação aqui em primeira mão para vocês, que o Dorival Júnior tinha pedido para o Fabinho Soldado na época 4 reforços, e nenhum treinador, principalmente do gabarito do Dorival Júnior, que foi campeão pelo São Paulo, campeão pelo Flamengo, seleção brasileira, veio de um mau trabalho na seleção e vem para o Corinthians, nenhum treinador vem apenas pelo salário, o salário do Dorival é um salário bom, nenhum treinador vem com apenas pelo salário. Ele não vai vir só com a pretensão de ganhar bem e deixar sua carreira, não afundar, mas deixar sua carreira, vamos dizer assim, de uma forma negativa, porque ele já veio de um trabalho ruim na seleção e está repetindo o trabalho ruim no Corinthians, tá? Ele não iria fazer isso por causa de 2 milhões de reais. Jamais. Vocês sabem por quê? Porque o Dorival Júnior já é um cara estabelecido na sua vida financeiramente. Esses caras, jogador de futebol, treinador, eles já têm muito dinheiro. Então jamais ele iria queimar a sua carreira num clube que não tem chance de disputar título, num clube que vai ficar brigando para não cair, num clube que tá uma guerra política, porque a guerra política ainda não acabou, tá, fiel? Só porque o Augusto Melo foi impeachmentado, esquecem, a guerra política não acabou, porque agora tem eleições internas, então é mais guerra política no Corinthians. Então eles estão mais preocupados hoje com a parte política que com a parte esportiva. E no Corinthians sempre foi assim. No Corinthians sempre teve aí outras pessoas em primeiro lugar e o Corinthians dá para 4º, 5º lugar de interesse na lista das pessoas que administram o Corinthians, tá, fiel? Então, só pra gente não fugir do foco, Dorival Júnior descontente com os reforços, descontente com a promessa que até agora não foi cumprida e ele realmente não vai querer ficar no Corinthians se o Corinthians for aí ficar brigando para não cair. Que inclusive, quando eu falei para vocês, muita gente duvidou, porque eu falei assim, olha, Dorival Júnior só veio pro Corinthians com a promessa de reforço. Fabinho Soldado conversou com o Dorival Júnior pessoalmente, prometeu, não foi 4 reforços de oportunidade de mercado não, foram 4 reforços de peso da escolha do treinador. Foi esse o ponto-chave para Dorival Júnior vir para o Corinthians e até agora, no momento, isso não aconteceu.
É lógico que o Corinthians usa o argumento que o Augusto Melo saiu, agora é outra administração, e aí vai empurrando com a barriga, e cada coletiva que passa o Dorival Júnior cobra os reforços. E detalhe importante, quando o Dorival Júnior chegou na sua entrevista coletiva, ele disse: todos os clubes que eu venho trabalhar com os jogadores que lá estão. Eu nunca pedi reforço. Reforços são consequências que acontecem quando a diretoria vê que precisa, vai lá e fornece os reforços. Mas eu sempre vim para os clubes para trabalhar com os jogadores que lá já estão. Eu falei, mentira. Eu tenho informação que o Dorival veio só com a promessa de 4 reforços. E hoje, nas coletivas, o próprio Dorival Júnior se contradiz, dizendo realmente o que o corintianeiro falou na época, pedindo os reforços. Chegou até a cogitar um número falando 4 reforços. E realmente o Corinthians não cumpriu com o Dorival Júnior. Eu não coloco a culpa no Dorival Júnior por tudo que o Corinthians está passando no Campeonato Brasileiro. Não coloco de forma alguma a culpa no Dorival Júnior, porque o treinador não tem recursos para trabalhar, não tem material humano para trabalhar. Como que você vai cobrar um treinador que você tem 2 laterais que deram uma evoluída, mas você não tem 2 laterais reservas? O Angileri caiu de produção drasticamente, tá? Inclusive vai sair do Corinthians. O Léo Maná saiu do Corinthians, foi emprestado. O Félix Torres é improvisado porque o Corinthians não tem um lateral direito. O André Carrillo machucou, joga o Breno Bidon e o Breno Bidon joga quando quer. Aliás, o time do Corinthians joga quando quer. O Memphis machucou, a gente está jogando com atacantes da base, que inclusive jogaram bem. Já vou falar sobre o jogo já, tá, fiel? Não se esqueçam disso. Se o Rodrigo Garro machucar, o Rodrigo Garro não tem um substituto à altura, que inclusive Rodrigo Garro é o único dos vamos dizer assim, né, dos principais jogadores do Corinthians, junto com o Garro, Carrillo, Memphis Depay e Yuri Alberto, que não está machucado. Então o Rodrigo Garro está jogando, se esforçando, e pode estourar a qualquer momento também, porque o Rodrigo Garro não está tendo tempo de descansar, não tem como poupar o jogador, porque não tem mais recursos na reserva do Corinthians. Como que você vai cobrar um treinador com Romero e Thales Magno sendo opções de banco de reserva sem usar a base? Como que você vai cobrar um treinador, fiel? Não existe possibilidade. Aliás, me falem um treinador do Brasil que consegue fazer esse time do Corinthians jogar. O Corinthians não tem elenco. O Corinthians não tem elenco por falta de capacidade dos seus administradores, que inclusive preocuparam só com a parte política do clube, não preocuparam com a parte esportiva. Porque o Corinthians foi campeão paulista, não, tá tudo bem. Nosso time tá bom e estamos encaixados. Perde um jogo aqui, olha, o Corinthians precisa contratar. Não, isso é questão de tempo. Não, daqui a pouco o Corinthians arruma o time. Não, daqui a pouco o Dorival já conserta o time. Aí você vai lá e faz um baita jogo contra o Palmeiras. Aí, não falei? O Corinthians não precisa de contratação, não. O Corinthians tá beleza. E aí vai passando o tempo e o Corinthians não tem um plantel reserva. O Corinthians não tem jogadores reservas que podem ser úteis para substituir, não na mesma altura, mas um nível um pouquinho mais baixo que seja, os jogadores que são titulares. O Corinthians não tem. Os jogadores que o Corinthians tem na reserva são jogadores obsoletos, jogadores que não conseguem produzir um bom futebol. Então o que eu tô falando aqui, fiel, são fatos. Fatos que, se o Corinthians não abrir o olho, o Corinthians vai brigar na zona de rebaixamento. O Corinthians hoje está 6 pontos na zona de rebaixamento, tá? Que inclusive ainda tem Santos para jogar, tem Grêmio para jogar. Então, é um time totalmente limitado, tá, fiel? Totalmente limitado. Você não pode cobrar o treinador. E o Corinthians tem essa noção, tem essa base, porque o Dorival Júnior não balança no cargo do Corinthians. Só que trazer um vídeo para vocês falar que o Dorival Júnior está balançando no cargo e pode cair contra o Vasco, eu não vou falar que é mentira, tá, fiel? Isso seria muito desrespeitoso da minha parte. Mas eu não tenho essa informação que o Dorival Júnior balança no cargo do Corinthians. A menos se cair da Copa do Brasil, aí sim o Corinthians demite o Dorival Júnior, tá? Caso ao contrário, a possibilidade do Dorival Júnior pedir demissão, ela é grande, tá, fiel? Do Dorival, não do Corinthians mandar embora, porque o Dorival está desculpa, fiel, totalmente insatisfeito com o Corinthians, tá? Não é com o elenco, porque o elenco está fechado, não é com o grupo, os salários estão em dia, ele está totalmente descontente com as promessas que até agora não foram cumpridas. Aí o treinador, olha, transfer ban, até o momento não sabe se o Santos Laguna vai aceitar a proposta ou não, ninguém sabe, tá? Então o Corinthians no transfer ban não pode reforçar
e trazer os reforços que o Dorival Júnior pediu. André Carrillo machucado, Memphis machucado, Yuri Alberto machucado. Perspectiva de volta, Yuri Alberto vai demorar, André Carrillo vai demorar, só o Memphis que vai voltar um pouquinho mais cedo. E não tem como você repor os jogadores que você perdeu, porque o Corinthians, além de estar no transfer ban, e mesmo que saia do transfer ban, a situação financeira do Corinthians não é uma situação financeira generosa que você pode ir lá e falar, eu quero esse atacante. Ah, quantos que é a multa contratual? Toma. Não tem essa condição. O Corinthians tem que esperar, tem que analisar o Cifute, o Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, que inclusive é uma porcaria esse Cifute do Corinthians, tem que renovar esse Cifute. Ah, é Hector Hernandes, é Pedro Raul, é o Diaba 4, pelo amor de Deus, cara. Se eu trabalhar no Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians para contratar esses caras, eu também consigo, tá? Apesar que também os caras também sofrem um pouco, porque o Corinthians chega e fala, olha, precisamos de jogadores, oportunidades de mercado. Precisamos de jogadores que estão em fim de contrato. Jogador em fim de contrato é porque não deu certo no seu clube, o clube não quer renovar. E jogador, oportunidade de mercado, é jogador sem clube que ninguém quer. Então é lógico que as opções não vão ser maravilha, é lógico que as opções não vão ser boas. E o Corinthians realmente é essa situação que se apresenta hoje. É por isso que eu falei pra vocês, quando o Dorival começou a poupar lá no Brasileiro, teve gente que falou aí, corintianeiros, se o Corinthians não tivesse poupado, não estava nessa situação. Muito pelo contrário, tá, fiel? Se o Corinthians não tivesse poupado, obviamente que talvez teria nos prejudicado na Copa do Brasil. O Corinthians perdeu a Copa do Brasil, acabou o ano pro Corinthians. Salvação do Corinthians de uma Libertadores no ano que vem, a salvação do Corinthians de ser campeão de algum título esse ano é a Copa do Brasil. E pelo amor de Deus, né, cara? A gente está falando isso aqui sobre perspectiva do Corinthians só na Copa do Brasil, dá até vergonha de falar pelo tamanho que esse clube é. Se eu estivesse falando aqui de um clube pequeno, tudo bem, mas eu estou falando do Corinthians. Ó, se acabar a Copa do Brasil, acabou o ano para nós. Porque faz quantos anos que o Corinthians disputa um campeonato brasileiro que não disputa para ser campeão? Faz quantos anos que o Corinthians não briga por título no Campeonato Brasileiro? Aliás, faz quantos anos que o Corinthians joga o Campeonato Brasileiro e briga para não cair? Fiel, eu vou ser bem sincero para vocês, esses caras estão destruindo o nosso Corinthians de uma forma imaginável, tá? Porque se fosse um clube que não arrecadasse, se fosse uma torcida que não fosse fiel, se fosse um clube pequeno, tudo bem, ó, esse ano a gente jogou para não cair, vamos aí fazer um planejamento futebolístico para daqui 4, 5 anos a gente tentar brigar por uma classificação no Libertadores. Mas eu tô falando de Corinthians, cara. Tô falando de um clube que tem uma arrecadação milionária. Tô falando de um clube hoje que não consegue ir no mercado da bola e trazer um jogador que vale a pena. Tô falando de um clube hoje que passa por dificuldades financeiras, vamos dizer assim, cara, que espanta qualquer pessoa. Tô falando de um clube de futebol que tem uma arrecadação milionária e deve mais de 2 bilhões de reais. Tô falando de um clube que estava nas páginas policiais todos os dias nos últimos dias. E que vem eleição, e que volta eleição, e que dá impeachment, volta e depois vai impeachment de novo. Agora é eleição de novo, porque os caras não querem deixar o Osmar Stabile trabalhar. E pelo amor de Deus, fiel, tá? Só não quero entrar na questão política aqui agora, mas eu vou deixar algo bem claro aqui. Pelo menos é minha opinião e eu respeito a sua opinião. Corintianeiro, falaram pra mim nos comentários, Osmar Stabile não serve para ser presidente do Corinthians, porque o cara chega só depois das 2 horas no Corinthians. Onde já se viu isso? Mas você sabe por que ele chega só depois das 2 horas no Corinthians? Porque ele tem suas empresas, ele próprio disse, eu só chego no Corinthians depois das 2 horas da tarde. Porque eu tenho as minhas empresas, eu tenho que trabalhar. Eu trabalho, eu pego e vou pro Corinthians, mas meu celular tá sempre ligado, eu tô sempre lidando com as situações ao mesmo tempo. Mas eu chego no CT às 2 horas da tarde. Corintianeiro, isso não serve para ser presidente do Corinthians. Cara, quem que serve então? Porque ele tá falando que tá trabalhando nas suas empresas, ele tem empresa, ou seja, ele não precisa roubar do Corinthians. Ele não precisa estar lá e desviar dinheiros de contratos, dinheiros de jogadores, empresas. Ele tem a sua própria fonte de renda. Ele não precisa do Corinthians para sobreviver. Você quer mais honestidade que essa, o cara falar que só chega 2 horas porque ele tem que trabalhar? Porque o cargo de presidente do Corinthians é sem fins lucrativos, irmão. E olha a briga política que tá para um cara virar presidente. E eu vou te falar mais, você sabe qual que é a realidade aqui? Você sabe por que todo mundo fica doido para virar presidente do Corinthians? Tô falando de Augusto Melo, não, tá? Sabe por que todo mundo fica louco? Porque aqui eu não fico em cima do muro, não, meu irmão, tá? Aqui eu falo a realidade e a transparência com vocês. E é lógico que a gente fica bravo, fica putaço aqui, porque
a gente quer ver o nosso time bem e a gente vê essa draga acontecendo com um time que arrecada muito dinheiro. Você sabe o que acontece? Que fica todo mundo louco para ser presidente do Corinthians? Porque um desvio de contrato que eles fizerem de jogador, 5, 10 milhões que eles colocar no bolso, já vale uma vida na cadeia. Então os caras não estão nem aí, eles vão fazer bem feito. Mas se não fizer bem feito e cair, eles vão cair rindo, porque eles sabem que com um bom advogado, com um advogado milionário, eles vão ficar lá um tempo e vão sair. E quando sair, os caras estão tranquilamente, pro resto da sua vida, tranquilos financeiramente falando. Então, para ser presidente do Corinthians hoje, compensa, porque mesmo se cair, o crime compensa para eles, porque é muito dinheiro que tira. Então, uma vez que tira tanto dinheiro assim, mesmo que for preso, os caras estão de boa, porque é muito recurso financeiro que cai na conta dos caras. Então, olha, o crime compensa nesse caso aqui, porque a gente vai pegar muito. Se for preso, fica lá um tempinho com um bom advogado, você sai, na hora que você sair, você tá tranquilaço. Então, por isso que fica esse monte de gente, que eu nunca vi esse tanto de gente louca para ser presidente do Corinthians, se é um cargo que não tem fins lucrativos. Eu já vi um monte de gente louca para passar em concurso. Ah, é porque se eu passar aqui eu vou ganhar bem, porque se eu fizer isso eu vou bem. Um monte de gente doida para ir fazer entrevista porque é um bom emprego ou que precisa sustentar sua família. Não, nunca vi um monte de gente louca para ser presidente de um clube que você não tem R$1 mensal. Como que você sustenta a sua família ficando aí 2 anos à frente do Corinthians sem salário, dedicando 24 horas ali? Não tem como, irmão, não tem como. A não ser que você tenha outros recursos por fora. E é por isso que às vezes eu apoio o Osmar Stabile ainda. Eu sou criticado aqui por muitos, tá, fiel? Então, pelo menos é meu modo de pensar, é meu modo de ver, tá? Esse vídeo vai ficar grande mesmo, porque a gente aqui tá desabafando, falando do nosso time do coração, que é coisa melhor que isso, né, fiel? E melhor, desabafando com vocês, que são corintianos também, que são parceiros aqui do canal do Corintianeiro, tá? Que, inclusive, fiel, quero deixar aqui um recado para vocês. Nos e-mails de contato aqui, eu nunca fiquei divulgando essas coisas, tá? Porque muitas empresas procuram a gente, mas às vezes com vocês, se você tem uma empresa, se você tem um negócio e quer divulgar aqui no canal do Corintianeiro, aí nos contatos, nos e-mails, tem um e-mail que você pode entrar em contato diretamente comigo, tá? Eu olho meus e-mails todos os dias. Se você quer divulgar sua empresa, aí a gente combina por fora, tá bom? Já fiz divulgação aqui de aplicativos, já fiz divulgação aqui de camisetas, já fiz divulgação aqui de rifas, já fiz divulgação na época de uma bet, que eu não posso falar porque não está regularizada mais. Já fiz divulgação de 3 bets nesse canal. Então é um canal que já divulgou bastante trabalho, caso você queira, estamos à disposição, tá? Então só para seguir a linha, pra gente não terminar, o Corinthians perdeu pro Bahia, tá? Primeiramente, o Corinthians jogou bem, parabéns aos meninos da base, que estão numa furada, a culpa não é deles, tá? Então a gente tem que apoiar, não pode ir lá, mas por exemplo, se o Kaique e o Guinegão tivessem feito um péssimo jogo, a gente não tem como cobrar os moleques, porque eles se jogaram numa fria, tá? O Corinthians não tem recurso, pega os moleques, mesmo com o Corinthians em crise no Campeonato Brasileiro. Diferente de você ir colocando a base aos poucos com o time bem. Você valoriza mais os meninos ainda. Então eles estão sendo herói de ir lá e ainda fazer um bom jogo com o time que estava em quarto no Campeonato Brasileiro, tá, fiel? Porque o Corinthians poderia ter ganhado. Guinegão jogou muito bem, Kaique jogou muito bem. Para mim, o Corinthians criou bastante. Agora, o Hugo Souza errou no gol. É uma bola totalmente defensável por ser o Hugo Souza, tá, fiel? Não vou aqui criticar o goleiro, porque errar é do ser humano e o Hugo Souza tem feito partidas maravilhosas pelo Corinthians, então não vou criticar o goleiro, tá? Vou criticar os erros do Corinthians, sim, principalmente o Mateuzinho, juvenil demais. Você dá um carrinho daquele chegando atrasado na bola. Cara, se for pra você fazer o pênalti, deixa o cara concluir a jogada. Ah, corintianeiro, o cara foi marcar, ele cortou, o cara deixou a perna sem querer, bateu o pênalti. Beleza, mas não foi o caso. O Mateuzinho chegou dando carrinho lá de trás, cara. Não, totalmente imprudente e juvenil. Eu entendo a força de vontade, a força de jogar pelo Corinthians, a raça que tem que demonstrar, mas tem que jogar com raça e com inteligência, tá? É um pênalti totalmente desnecessário, na minha humilde opinião, tá? Deixa concluir a jogada, até porque o cara tava lá na linha de fundo, dentro da área, mas mais pro canto, você não sabe se vai concluir em gol ali, tá? Pelo menos é a minha opinião, é o que eu penso referente a isso. Então, Corinthians, faltou inteligência, uma falha do Hugo Souza, gol do Rodrigo Garro, impedido, eu achei que foi
foi marcado legal, tá? Eu respeito sua opinião, porque nitidamente bateu na mão do Kaique. Ah, bola na mão, fiel, bola na mão. Geralmente é contra o adversário, quando é uma situação de pênalti. Ali foi a própria mão que bateu no jogador do Corinthians, que ajudou a concluir a jogada de passe pro Garro, tá? Então, na minha opinião, bem anulado o gol do Corinthians. Aí o golaço do Guinegão, né? E o Corinthians aí conseguiu, quase conseguiu virar a partida. O goleiro Ronaldo do Bahia estava num dia inspirado e fez ótimas defesas aí. E o Corinthians perdeu a partida. Mas no mais, é isso que eu tenho para trazer para vocês. Ainda o time jogou bem, parabéns à meninada aí, né? Eles não têm culpa realmente de tudo que está acontecendo no Corinthians, mas ainda conseguiram ir lá e fazer um bom jogo contra um bom time no Campeonato Brasileiro. Sobre Dorival Júnior, não cai, não balança, tá, fiel? Agora, se amanhã ou depois, ou ainda hoje, aparecer o Dorival Júnior pedindo demissão, não se espante. Não se espante, porque o treinador está totalmente descontente com tudo que foi prometido e não foi cumprido, tá bom? Hoje à tarde trago mais vídeo para você, tá bom? Cheio de informações do Corinthians, lá no Corintianeiro 2.0. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Se você não é inscrito, é o nosso segundo canal. Estamos postando vídeo aí todos os dias. O canal que está bombando, não tem nem 22 vídeos na plataforma, já temos mais de 3 mil inscritos, tá? Graças à participação de vocês aqui no Corintianeiro. Muito obrigado por tudo, fiquem todos com Deus e que Deus possa abençoar o seu dia cada dia mais e vai Corinthians!